mensageiro. Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Aleluia. Moisés ouviu a voz de Deus vindo da sarça ardente, Jesus ouviu a voz de Deus vindo do céu, e agora Isaías está dizendo que ele também ouviu a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí depois que ele ouviu a voz de Deus, é que ele vai se prontificar, se dispor: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas primeiro, meus irmãos, a igreja tem que ouvir a voz do Senhor, tem que aprender a palavra de Deus, para depois ser uma voz de Deus para pregar às outras pessoas. Glória a Deus. Deus quer que a igreja ouça a sua voz, a sua palavra, e quer que a igreja seja uma voz a todas as pessoas que ainda estão perdidas. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, em João, capítulo 10, versículo 3 ao 5. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. Quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral, quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Louvado seja Deus. A igreja é sensível à voz de Deus. Aleluia, Jesus. Cada um de nós, ovelhas do pasto do Senhor, cada cristão deve ser, se não é, deve ser sensível à voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Jesus é o supremo pastor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Pedro disse que Jesus é o bispo das nossas almas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós como cristãos, como salvos, temos que discernir, conhecer, ter experiência, já estar habituado com a voz de Deus. Nós sabemos quando Deus fala. Aleluia. Dentro de nós, às vezes não dá para explicar, mas dentro de nós sabemos quando é Deus que está falando e quando é o homem. Aqueles dois homens no caminho de Emaús, Jesus apareceu e estava pregando para eles, mas eles não prestaram atenção, não vigiaram. Mas quando Jesus ali partiu o pão e sumiu, desapareceu, fez aquele sinal, meio que despertou eles, chamou a atenção deles. E aí que caiu a ficha. Porventura o nosso coração não ardia quando ele nos falava? Aleluia. Eles não estavam prestando atenção, mas depois eles notaram e perceberam que era Deus que estava com eles, perto deles, se comunicando com eles, pregando, ensinando eles, tendo comunhão com eles, meus irmãos. Discirna a voz do Senhor. E a voz de Deus nós não ouvimos aqui na orelha, nós ouvimos a voz de Deus dentro de nós, em nossa alma e nosso coração. Os ouvidos espirituais são ouvidos internos, é a fé. Os ouvidos espirituais é a fé. E aonde está esta fé, este ouvido espiritual? Dentro de nós, no nosso coração. O coração deles ardia quando o Senhor falava. Então, as ovelhas ouvem a voz de estranhos, mas não a seguem. Eu vi um vídeo desses, que foi lá um monte de gente lá e chamar as ovelhas, e as ovelhas nem dava moral. Aí quando chegou o pastor mesmo, que sempre cuidava das ovelhas, ele fez um som lá com a boca, tipo um assobio, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Então Jesus usa isso como alegoria, como metáfora, para dizer que nós, salvos, somos como ovelhas, e Ele é como pastor, e nós reconhecemos a voz de Deus, por isso nós seguimos.
Se Deus fala, ó, vai por aqui, viva assim, se vista assim, se comporte assim, se relaciona assim, nós vamos obedecendo, vamos seguindo, vamos sendo submissos e sujeitos. Se o pastor falou, é hora de comer, nós vamos comer. É hora de sair, nós sairemos. É hora de entrar, nós entramos, porque nós somos submissos à voz do Senhor. Mas se for outro falando... Então Jesus queria dizer o quê? Que os fariseus eram falsos pastores, que só abusavam, exploravam as ovelhas, que era o povão. Mas que Jesus sim era o verdadeiro pastor, o bom pastor, que não está ali para explorar, abusar ninguém, mas para dar a sua própria vida por elas e alimentá-las e proteger dos perigos, dos leões, dos ursos, como Davi. Assim somos nós. Temos que tomar cuidado com vozes estranhas, com a voz do inimigo que quer nos enganar. Para isso nós temos que ter vida espiritual, temos que estar sempre cuidando da nossa comunhão com Deus, da nossa vida de oração, para sempre estar sensíveis à voz de Deus e não confundir com outras vozes. Amém? João 10, versículo 16 diz: tem outras ovelhas que não estão neste curral, eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Veja, meus irmãos, que existem outras pessoas perdidas aí em seus pecados, mas Jesus irá chamar muitos ainda. E é claro que agora o Senhor Jesus está usando a voz da sua igreja, a voz dos seus servos hoje. E quando a igreja, os servos do Senhor Jesus vão pregar, vão usar a sua voz para pregar o Evangelho, as almas perdidas vão reconhecer que é Deus falando através de você, e vão se converter e vão aceitar Jesus também, que nem nós. Louvado seja Deus. Tenho muitas outras ovelhas aí. Ele estava falando dos gentios que não eram de Israel. Jesus estava falando já que haveria missão transcultural, que a salvação não era somente para judeus, era para todos os povos, nações, tribos, línguas e etnias. E assim como aquele povo judeu ali que estava ouvindo sua voz, o mundo inteiro ouviria sua voz também, e muitos se converteriam por ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus. Grande Deus. Atos capítulo 26, versículo 14 diz: todos nós caímos no chão, e ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Paulo vai se converter porque ouviu a voz de Deus. Paulo vai se arrepender, vai se tornar um servo, porque ele teve encontro com Jesus, e Jesus bradou, e Jesus falou com ele, dirigiu sua voz a ele, sua voz tão poderosa, o seu brilho tão glorioso, que ele foi ao chão, que ele ficou cego. Louvado seja Deus. A voz do Senhor impactou tanto a sua vida, que ele se converteu, que ele nasceu de novo. Assim é o que o Senhor Jesus está fazendo. Aleluia. Bradando a sua voz aos pecadores, e muitos ao ouvir a voz estão se convertendo como Saulo de Tarso. Assim foi comigo, foi com você também. Grande Deus. Então, meus irmãos, Deus quer que nós ouçamos a sua voz, temos uma voz para Ele, sabendo que esta voz de Deus tem o poder de converter as almas. A palavra, o poder, a palavra não é minha, o poder também não, mas a voz que vocês estão ouvindo é minha. Se a palavra e o poder é de Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E o que Ele nos deixou foi só a nossa voz, para se alegrarmos e compartilharmos esta alegria uns com os outros. Então, que você seja uma voz para Deus, uma voz humilde, reconhecendo que a palavra e o poder é dele, e só a voz que é sua. E como um servo, você empresta a sua voz a Deus. Glória a Deus. E como um adorador,
você diz: não aplauda a mim não, aplauda a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Assim como João Batista, que era uma voz que clamava no deserto,